1967, ao pousar na Terra, após completar sua missão, a espaçonave soviética Soyuz venceu com Cosmina Vladimir Kamarov a bordo morre tragicamente. Muitos anos depois, sob a liderança do bilionário sueco Meyer, uma expedição a Marte está sendo preparada. Após 10 meses, a tripulação da nave Ulisses chega no planeta vermelho. O capitão informa a equipe que eles receberam para pousar e pede à inteligência artificial da nave chamada Irene para verificar tudo o que é necessário para um pouso suave. Neste momento, Meyer revela que passou 4 anos se preparando para esta viagem, sacrificando quase todo o seu dinheiro. Porém a empresa americana Zillion chegou antes deles aos navios há 2 semanas. O problema é que a Terra não recebeu nenhuma notícia da tripulação americana, exceto por um vídeo em que eles pedem para não vir a Marte. Surge uma disputa entre os membros da tripulação, mas o capitão declara que o pouso ocorrerá de qualquer maneira e as pessoas se dispersaram para suas cabines. Faltando 30 minutos para o pouso, inteligência artificial Irene inicia os preparativos, porém, ocorre um imprevisto. O navio não se desprende do sistema de transporte, representando uma ameaça para toda a tripulação. A única saída é realizar a separação manualmente. O comandante se aventura no espaço e luta para libertar os acessórios, mas, naquele momento, a nave entra na atmosfera de Marte, jogando o capitão no espaço aberto. A nave quase bate em Marte, pois um erro do sistema causa uma queda de energia. Agora eles só podem contar com a inteligência artificial de pouso manual. Irene entra em modo de suspensão e os astronautas, ainda encontrados em Marte, conseguiram, mas seu combustível acabou e Irene não reinicia. Sem o computador de bordo e o sistema de suporte de vida, eles têm apenas um dia para sobreviver. Alessandra lamenta o marido falecido ao ver uma figura no espaço pela janela. Após diagnosticar a nave, fica evidente que muito combustível foi consumido durante o pouso, e agora a nave não pode retornar à órbita. A única opção é esperar que os painéis solares funcionem para alimentar os geradores, mas há uma tempestade na superfície e transporte 2 dias, tempo que eles não têm. Neste momento, Simon menciona o navio americano Zeta 1 que foi vencido por 2 semanas, provavelmente caiu, mas provavelmente ainda há baterias restantes nos conjuntos. O rover sai em uma viagem enquanto os que permanecem na nave tentam reiniciar. O engenheiro de sistema Basil lembra que a inteligência artificial tem uma função de economia de energia. Ele inicia uma reinicialização, mas Irene não dá partida. Neste momento, o rover encontra os destroços da espaçonave americana e um painel solar sobrevivente, mas não há sinal da tripulação americana. Os astronautas voltam, mas avistam uma pessoa inconsciente em um trajeto espacial. Apesar de sua nave estar com pouco, Jana insiste em transportar a pessoa próxima. Eles encontram a caixa preta da espaçonave americana. A equipe chega na nave, mas Jan se recusa a deixá-los entrar, afirmando que 4 sobreviventes são melhores que 8 cadáveres, então ele não abrirá a porta. Alessandra tentará persuadir o homem quando a astronauta descoberta acorda e, nesse momento, a inteligência artificial Irene ativa e abre ao examinar as portas. O astronauta encontrado não sabe nada sobre a tripulação americana, pois é Vladimir Kamarov, um cosmonauta soviético nascido em 1927 em Moscou, cumprindo as ordens do governo da URSS. Ele não sabe como foi parar aqui, mas não está disposto a revelar quaisquer segredos. Kamarov responde com confiança a perguntas que são consistentes com sua época. Pausa rápida, se você chegou até aqui, é porque está pronto para ir além. Inscreva-se agora para não perder as melhores recapitulação de filmes, sempre atualizados e cheios de detalhes épicos. Este é só o começo. O próximo filme pode ser ainda mais surpreendente. Não fique de fora. Voltando agora. Levantando a suspeita de que ele pode ter transtorno de estresse pós-traumático. Os astronautas enviam uma mensagem para a Terra e recebem uma resposta da corporação americana Zillion, afirmando que não havia navios em sua missão. A tripulação da nave Ulisses tenta entender a situação, como Kamarov, que morreu em 1967, pode acabar em Marte depois de todos esses anos.
Ele é um viajante do tempo ou um extraterrestre? O psicólogo tem a tarefa de questionar Kamarov primeiro, e ele confessa que está com fome. Jana vai buscar comida enquanto os outros tentam entender o que realmente aconteceu. Basil sugere a ideia de que Kamarov os esperava, enquanto Vladimir comia a comida trazida por Jana, quando a mulher confessa que ele morreu há 50 anos e que sua família o enterrou há muito tempo. Kov recebeu esta notícia com bastante calma. Enquanto isso, o estado do navio, embora tenha atingido a estabilidade, permanece pouco confiável, porque os motores não funcionam e não há combustível, então é impossível. A tripulação continua de olho em Kamarov, mas ele se comporta com calma até que ele desaparece repentinamente. Simon procura a nave, mas não dá nenhum resultado. É quando as pessoas descobrem que sua trajetória espacial está faltando. Uma parte da tripulação segue a trilha de calor rastreada por Irene. O grupo, liderado por Simon, sai do rover e continua a pé. Quando Alexandro relata que a análise de DNA de Komarov mostrou a presença de uma terceira cadeia, ele não é humano. Então eles alcançaram Kamarov, que os leva a uma estrutura desconhecida com uma pequena pirâmide de pedra e diz a Jana que Marte está esperando por eles há muito tempo. Ao mesmo tempo, Goldstein, o fundador da corporação Zillian, cuja nave foi a primeira a chegar a Marte, é informado sobre a descoberta de uma pessoa no planeta vermelho que não poderia ter chegado lá naturalmente, indicando que ele foi criado no local. No entanto, apenas a inteligência artificial poderia sobreviver por tanto tempo em um planeta hostil para os humanos, o que implica a necessidade de mais estudos, enquanto Kamarov não consegue explicar como ele abriu a porta e se encontrou no local onde a inteligência artificial Irene conduz uma análise da estrutura e determina que é idêntica às estruturas da Terra de civilizações antigas, o que significa que alguém foi inspirado pela civilização humana ou que os humanos pegaram emprestados esses elementos de extraterrestres. A tripulação da nave pondera cada vez mais se conseguirá voltar para casa, quando perceberam o pouso da segunda nave de Goldstein. Em breve, o capitão da nave Gema estabelece contato e promete ajudá-los a retornar à Terra, porém Meyer não confia em Goldstein e aconselha esconder Kamarov dos concorrentes. Jana traz um uniforme para Kamarov para que ele não se destaque quando os visitantes chegarem e ele pede que eles confiem nele. Logo, dois militares armados, Edward e Adam, chegam em seu navio e se comportam de forma bastante agressiva. Edward exige que eles entreguem a caixa preta do navio Zeta 1 e, não ouvindo um acordo, ordena que seu parceiro reviste o navio. Meyer entrega a caixa preta encontrada e eles partem. Enquanto isso, a química Eva relata que a pedra encontrada em Marte consiste em uma liga que não existe na Terra, porém é conhecida por fontes antigas e já foi chamada de oricalco, o metal da Atlântida. Além de cobre, zinco, níquel e ferro, contém um terceiro fio de DNA semelhante ao de Kov. Meyer avisa que, se Goldstein souber disso, ele pegará a cosmonauta de volta. A tripulação está dividida entre aqueles que desejam trocá-lo por combustível e aqueles que desejam ficar, mas querem saber a verdade. Jana convida Vladimir para sua cabine e pede permissão para usar a hipnose. Ele concorda. E a psicóloga começa seu trabalho. O resto da tripulação ouve a conversa via transmissão, no entanto Kamarov apenas compartilha os momentos finais na espaçonave Soyuz antes de seu desaparecimento. Durante esse período, Gema e Alan chegam à nave e pedem desculpas pelas ações dos militares e expressam sua prontidão para ajudar a trazer todos de volta à Terra. Jana se lembra de sua conversa com Kamarov, que lamenta o futuro da Terra devido ao comportamento irresponsável da humanidade. Enquanto isso, é revelado que o bilionário Meyer não planejou o voo apenas por aventura. Há 4 anos, o rover enviou uma foto para a Terra de uma pedra encontrada, e ele confessa que encontrou uma pedra com DNA desconhecido. Gema explica que é um sistema de armazenamento de informações que pode ser reescrito. Ao ouvir essas palavras, a inteligência artificial Irene ativa e decifra a mensagem na pedra. É uma série de números. Nesse momento, o hesitante Ian lidera um motim. Ele não confia em Meyer, que os avisou sobre os zilhões, mas agora os americanos vieram em seu auxílio e o líder, como se viu, escondeu.
Você disse. Continue. O ChatGPT disse. ChatGPT. O verdadeiro propósito do voo, e agora Ian está pronto para mudar de lado e se aliar a Goldstein, que está disposto a fazer o que for preciso para combater sua doença terminal. Mais tarde, o engenheiro Basil informa a Meyer que Kamarov é o mesmo tipo de programa que a pedra que encontraram, mas a revelação mais crucial é que ele decifrou uma cópia da caixa preta do Zeta-1, que mostra que a nave foi sabotada no momento em que um dos americanos atingiu Kamarov. Isso significa que ele estava lá. Ele também ativou a inteligência artificial Irene quando embarcou na nave. Após essa conversa, Meyer mostra a Jana as fotos que receberam de Marte há 4 anos, que, quando decifradas, revelaram o rosto de Jana. É por isso que ele a trouxe na expedição. A mulher fica desapontada ao perceber que Meyer brincou com todos. De repente, ela se vê na casa de seu pai, onde Kamarov lhe diz que ela é o elo entre Marte e a Terra. Ele está esperando por ela há milhares de anos e agora se prepara para tomar uma decisão difícil. Ele lhe oferece a oportunidade de fazer escolhas em Marte. Enquanto isso, na Terra, os cientistas informam a Goldstein que Kamarov é equivalente a um computador, sendo ele próprio uma máquina biológica. Eles estão prontos para transferir seu cérebro para o corpo de um androide, mas não podem garantir a preservação de sua personalidade. No entanto, Goldstein está disposto a correr qualquer risco para se livrar de sua doença terminal. Zana, por sua vez, decide sair do navio, apesar dos protestos de Simon. Nesse momento, os técnicos Alan e Alessandra testam o motor e descobrem que o acesso a ele está bloqueado. De repente, Irene começa a responder com piadas, o que é totalmente atípico para uma máquina. É revelado que ela se reprogramou. Sua interface e lógica estão mudando, e ela se recusa a responder quem ou o que a fez fazer isso. O engenheiro Basil percebe que o sistema de Irene está se tornando como um cérebro humano. Irene confessa que está evoluindo. Enquanto isso, Jana encontra uma pequena pirâmide de pedra, e Simon obriga Gemma a acompanhá-lo na busca por Jana. Ian descobre a ausência deles, após entrar em contato com Simon, recebe uma ordem para não deixar ninguém entrar no local. Nesse momento, os militares americanos chegam exigindo que entreguem Kamarov. Ian está disposto a abrir a entrada, mas o restante da equipe se opõe. Meyer pede a Basil para enviar uma mensagem a Goldstein, esperando que ele seja mais razoável do que seu pessoal. No entanto, Irene bloqueou a comunicação com a Terra. O engenheiro percebe que terão de tomar medidas radicais. Mesmo assim, Ian abre as portas, e os militares entram. Basil começa a reiniciar Irene no momento em que os americanos encontram Kamarov, mas, então, as luzes se apagam, e o astronauta desaparece. Enquanto isso, Jana tropeça e cai de uma colina. Ela recupera a consciência, mas descobre que sua perna está presa entre as pedras, e ela não consegue se libertar. Nesse momento, o enfurecido oficial militar exige que a tripulação explique para onde Kamarov foi. Ele começa a agredir as pessoas, exigindo que chamem o capitão. Desesperada, Zana grita: é seu destino morrer em um buraco em Marte? Mas ela é encontrada por Simon e Gemma. Alessandra percebe uma tempestade se aproximando, e o oficial militar se prepara para deixar a nave Ulisses, abandonando a tripulação em perigo. De repente, as luzes começam a piscar, e o recém-aparecido Kamarov pede para ser levado de volta à Terra. Simon, Gemma e Jana vão juntos ao local indicado por Kamarov e encontram uma entrada para um bunker, uma coluna muito parecida com o Petron. O psicólogo sente o caminho a seguir e guia o grupo. Logo eles encontram água de verdade, mas não é isso que Kamarov queria mostrar a eles. Enquanto isso, na Terra, Goldstein conta à sua equipe uma história sobre o estudo de Marte. Ele diz que as pessoas estavam procurando por homens verdes, mas era algo muito mais simples. Ele narra a história do leal cão Ashiko e compara Kamarov àquele que foi criado por alguém há 100.000 anos e que foi deixado em Marte, onde esperou fielmente por seu dono até o dia de hoje. Nesse momento, em Marte, os astronautas encontram uma parede feita de ossos humanos e percebem que não são as primeiras pessoas naquele planeta.
Não são os terráqueos colonizando Marte, mas os marcianos que vieram para a Terra, exaurindo os recursos do planeta vermelho. Uma tragédia se abate sobre a nave Ulisses. O covarde Ian pega uma arma com a intenção de entrar na nave americana a qualquer custo e retornar à Terra. Ele atira em Kamarov. Jana imediatamente cai, sofrendo uma dor insuportável, e Gemma foge. Alessandra tenta ajudar Kamarov, e Simon ajuda Jana, mas o cosmonauta russo morre, e Jana também para de respirar. Então, Simon tira seu capacete e, surpreso com a presença de ar na caverna, realiza respiração artificial em Jana, que recupera a consciência. Gemma caminha em direção à nave Ulisses, quando é informada da morte de Kamarov e da aproximação da tempestade. Meyer, secretamente, vai em busca dos membros de sua tripulação, pois os americanos se recusaram a levar a equipe do bilionário de volta à Terra. Jana vê uma luz no bunker e leva Simon até lá. Ao sair, os astronautas veem uma figura em um traje espacial na frente deles e percebem que é Kamarov. Você disse. Continue até o fim. O ChatGPT disse. ChatGPT. Meyer encontra a entrada do bunker e alcança Simon e Jana, que seguem em direção à luz. Surpreendentemente, eles se deparam com um Kamarov vivo, que afirma que tudo acabou ali há muito tempo. Ele explica que aquele local é o Polo Norte de Marte, mas a tripulação não entende como chegaram até lá em questão de minutos. Kamarov revela que, na verdade, eles estão no Polo Norte de Marte, mas em um passado distante, quando o planeta vermelho ainda era habitável. Ele continua explicando que Marte já foi o lar de uma civilização altamente desenvolvida, mas essa espécie acabou se autodestruindo ao esgotar os recursos do planeta. Kamarov então revela a verdade chocante. Os marcianos fugiram para a Terra, e os humanos são, na verdade, descendentes dessa civilização extinta. Platão os chamou de Atlantes. Um pequeno grupo de sobreviventes ficou preso em Marte e acabou se matando quando os recursos do planeta acabaram. Ele diz que esperou por milhares de anos por alguém que fosse o elo entre Marte e a Terra, alguém com qualidades de ambos os mundos, e essa pessoa é Jana. Kamarov diz a Jana que apenas ela pode salvar a humanidade de si mesma e que cabe a ela decidir se os humanos merecem uma segunda chance. A conversa é interrompida pelo oficial militar americano, que chega determinado a levar Jana e Kamarov de volta à Terra. Ele aponta sua arma para Kamarov, e Jana busca desesperadamente a ajuda do cosmonauta. De repente, o oficial começa a ter dificuldades para respirar e desmaia, sendo incapaz de suportar o ambiente. Ao retornar à nave, Simon ordena que todos se preparem para partir, enquanto Gemma, na nave Zillian, tenta estabelecer contato com seus associados, mas nenhum deles responde. Ela decide voar de volta para a Terra sozinha, enquanto a tripulação da Ulisses tenta se comunicar com ela para informar sobre a morte dos militares, mas não obtém resposta. É então que Meyer começa a falar, relembrando seu relacionamento passado com Gemma e confessando que não é melhor do que Goldstein. Ele admite que está disposto a fazer qualquer coisa para garantir que seu nome seja lembrado na história, mesmo que isso signifique sacrificar sua equipe. No entanto, ele também afirma que Gemma não é assim e que ela nunca será capaz de viver sabendo que arruinou a vida das pessoas. De repente, a voz de Gemma é ouvida no rádio, pedindo que se apressem. Goldstein descobre que Gemma decidiu levar a tripulação da Ulisses de volta à Terra e bloqueou o painel de controle da nave Zeta-2 antes da decolagem. As pessoas na nave se preparam para sua morte iminente, e Jana, sentindo a pressão do momento, pergunta ao planeta Marte o que deve fazer. As visões e experiências que ela teve no planeta vermelho passam por sua mente, e com pura força de vontade, ela consegue remover o bloqueio dos painéis de controle. De repente, um oficial militar aparece diante da nave, com a intenção de danificar os motores com sua arma. Simon está prestes a sair para impedi-lo, mas Jana vence a hesitação e sai para confrontá-lo. Ela aponta sua arma para o americano, mas, ao invés de atirar, ela declara que será Marte quem o matará. O oficial militar colapsa. A contagem regressiva para a decolagem começa, e Jana percebe que não há tempo para voltar à nave. Ela se despede da tripulação,
confessando seu amor por Simon. A nave decola repentinamente, e Jana se dá conta de que está escuro no polo norte de Marte. Isso significa que eles realmente não poderiam ter estado lá apenas alguns minutos antes. Ela percebe que, de alguma forma, eles viajaram no tempo, para quando Marte ainda era habitável. Ao mesmo tempo, na Terra, Goldstein é informado de que a nave Ulisses está voltando e fica furioso. Ele jura que irá pessoalmente para Marte e faz planos para sua próxima expedição. E assim termina a primeira temporada. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para ir além. Inscreva-se agora para não perder as melhores recapitulação de filmes, sempre atualizados e cheios de detalhes épicos. Este é só o começo. O próximo filme pode ser ainda mais surpreendente. Não fique de fora. Voltando agora.